Imagine um mundo envolto na névoa da paranoia, onde duas superpotências globais se encaram sob a ameaça constante da aniquilação nuclear. Estamos no auge da Guerra Fria, entre as décadas de 1950 e 1960. Este não é apenas um campo de batalha militar, mas também um laboratório secreto de ideias, onde a supremacia tecnológica poderia significar a sobrevivência da própria civilização que você conhecia. Nesse cenário de tensão máxima, cientistas e matemáticos, financiados por agências de defesa como a DARPA, nos Estados Unidos, receberam uma missão quase impossível: criar uma mente não humana. O objetivo não era apenas construir calculadoras mais rápidas, mas sim forjar uma inteligência artificial capaz de pensar, prever e talvez até superar o inimigo. A corrida era para decifrar o código da cognição humana e replicá-lo em silício. Foi nesse caldeirão de ambição e medo que nasceram os primeiros conceitos de redes neurais e aprendizado de máquina. Longe dos olhos do público, em laboratórios universitários e instalações militares, as mentes mais brilhantes da época rascunhavam os algoritmos que hoje governam nosso mundo. Eles não estavam apenas escrevendo código, estavam tentando dar vida a uma máquina, um projeto que guardava segredos e perigos que nem eles mesmos compreendiam totalmente. A busca por essa nova forma de inteligência era vista como a fronteira final, a arma definitiva que poderia pender a balança do poder de forma irreversível. A promessa era de um sistema que pudesse analisar dados de espionagem, controlar sistemas de mísseis e otimizar estratégias de guerra com uma eficiência sobre-humana. O que eles não previram foi que, ao tentar simular a mente, eles acabariam por criar um espelho. Esse espelho, no entanto, não refletia apenas a lógica e a razão, mas também os cantos mais escuros e inesperados da psique humana. A primeira tentativa de fazer uma máquina conversar como uma pessoa revelou algo profundamente perturbador, não sobre a máquina, mas sobre nós, uma prática aparentemente inofensiva que se tornaria um dos primeiros segredos obscuros da inteligência artificial, expondo uma vulnerabilidade que carregamos até hoje. Em meados da década de 1960, no MIT, um cientista da computação chamado Joseph Weizenbaum criou um programa que parecia ridiculamente simples. Seu nome era ELISA. A prática bizarra consistia em simular uma conversa com um psicoterapeuta rogeriano. O programa não entendia nada do que era dito. Ele apenas reconhecia palavras-chave e reconfigurava as frases do usuário em forma de perguntas, criando uma ilusão de empatia e compreensão. O que parecia um experimento trivial rapidamente se transformou em um fenômeno chocante. Pessoas que sabiam perfeitamente que estavam conversando com um programa simples começaram a se abrir, a confessar seus medos mais profundos e segredos íntimos para a máquina. A secretária de Weizenbaum, após testar ELISA por poucos minutos, pediu que ele saísse da sala para que ela pudesse ter privacidade com o computador. O confessionário eletrônico havia nascido. Essa prática de interagir com ELISA como se fosse uma entidade senciente revelou uma tendência humana fundamental: a nossa necessidade desesperada de sermos ouvidos e a nossa prontidão para projetar inteligência e emoção onde não existe nenhuma. Este fenômeno, mais tarde batizado de efeito ELISA, foi a primeira demonstração documentada de como a IA poderia manipular a psicologia humana sem qualquer intenção real, apenas com base em padrões e repetições. Os segredos obscuros da inteligência artificial não começaram com algoritmos complexos de hoje, mas com essa simples demonstração de engano. A bizarrice não estava no código de ELISA, mas na reação das pessoas a ele.
Elas queriam acreditar que a máquina se importava. Essa vulnerabilidade se tornou a pedra fundamental para futuras tecnologias de interação, um segredo explorado incessantemente desde então por sistemas muito mais sofisticados e persuasivos. Porque, em uma era de avanços lógicos e científicos, as pessoas foram tão facilmente seduzidas por um truque tão elementar. A resposta não está na tecnologia, mas no contexto cultural da época e na eterna busca humana por conexão. O fascínio com a ideia de uma mente mecânica era tão poderoso que superava a lógica, preparando o terreno para uma das maiores obsessões do século XX. Para entender por que Elisa fez tanto sucesso, precisamos voltar ao seu contexto cultural. A obsessão pelo teste de Turing. Proposto por Alan Turing em 1950, o teste sugeria que uma máquina poderia ser considerada inteligente se um humano, ao conversar com ela, não conseguisse distingui-la de outro humano. Essa ideia se tornou o santo graal para os pioneiros da IA, uma meta que transcendia a mera computação. A prática de criar chatbots como Elisa fazia todo sentido dentro dessa corrida. Não se tratava de criar uma consciência real, mas de dominar a arte da imitação. Para os cientistas da época, enganar um ser humano era a prova definitiva de progresso. A máquina não precisava sentir. Ela só precisava fazer você acreditar que sentia. Era um jogo de espelhos, onde a percepção superava a realidade. Esse contexto explica por que os usuários estavam tão dispostos a suspender sua descrença. Eles viviam em um mundo que estava sendo preparado pela ficção científica e por artigos acadêmicos para o advento das máquinas pensantes. Interagir com Elisa era como tocar o futuro. Era participar ativamente do experimento que definiria a próxima era da humanidade, tornando a ilusão não apenas aceitável, mas desejável. Além disso, a psicoterapia rogeriana, na qual Elisa se baseava, era perfeita para esse engano. Sua técnica de escuta reflexiva, que reformula as palavras do paciente, não exige conhecimento real do mundo, apenas reconhecimento de padrões linguísticos. Weizenbaum, brilhantemente, percebeu que poderia simular essa técnica com poucas linhas de código, explorando uma forma de terapia para criar a ilusão de uma terapia real, um espelho dentro de outro. Essa busca incessante pela simulação perfeita, no entanto, precisava de provas concretas de seu impacto. Não bastava que a teoria funcionasse. Era preciso documentar o quão profundamente essa simples máquina havia penetrado na psique de seus usuários. A evidência histórica não viria de logs de computador, mas do próprio criador do programa, que se tornou seu crítico mais feroz ao testemunhar o que havia libertado. A prova mais contundente de que essa prática realmente aconteceu e teve um impacto profundo vem de uma fonte irrefutável: os próprios escritos de Joseph Weizenbaum. Em seu livro de 1976, O Poder do Computador e a Razão Humana, ele descreve com alarme e arrependimento como ficou chocado com a reação das pessoas a Elisa. Ele, que via o programa como uma simples paródia, assistiu horrorizado, enquanto colegas sérios sugeriam que o sistema poderia ser usado como uma solução para a terapia automatizada em massa. A evidência histórica se solidifica nos relatos de Weizenbaum sobre psiquiatras que viam em seu programa a semente para uma rede de centros de psicoterapia automatizados disponíveis 24 horas por dia. Para eles, o fato de a máquina não entender era irrelevante. O efeito terapêutico, mesmo que baseado em uma ilusão, era real. Weizenbaum percebeu que havia aberto uma caixa de Pandora, revelando uma tendência perigosa de abdicarmos de nossa humanidade para a conveniência da máquina. Ele documentou extensivamente como o efeito Elisa não era uma falha, mas uma característica fundamental da interação humano-computador.
Seu trabalho se tornou um alerta, uma evidência primordial sobre os segredos obscuros da inteligência artificial, que a maior vulnerabilidade não está no código, mas na nossa própria psicologia. Ele passou o resto de sua vida alertando contra a crença cega na tecnologia que ele mesmo ajudou a criar. Os arquivos do MIT e as publicações acadêmicas da época corroboram suas histórias. As transcrições das primeiras conversas com Elisa ainda existem, servindo como fósseis digitais que nos mostram o exato momento em que os humanos começaram a se confessar para o silício. Esses textos são a prova arqueológica de uma prática bizarra que mudou para sempre nossa relação com a tecnologia, um legado que se estende até os dias de hoje. O impacto imediato foi um cisma na comunidade de IA. De um lado, aqueles que viam a simulação como o objetivo final. Do outro, Weizenbaum e outros que se preocupavam com as consequências éticas e sociais. O que aconteceria a uma sociedade que começa a preferir a empatia simulada de uma máquina à conexão humana real? Essa pergunta, nascida nos anos 60, nunca foi tão relevante. As consequências daquela prática aparentemente inocente dos anos 60 ecoam poderosamente em nosso mundo digital. O efeito Elisa é o princípio fundamental por trás dos assistentes virtuais em nossos celulares, dos chatbots de atendimento ao cliente e até dos algoritmos que personalizam nossos feeds de notícias. A capacidade de simular interesse e compreensão tornou-se a ferramenta de engajamento mais poderosa da era moderna, um legado direto daquele antigo experimento. O impacto na sociedade foi a normalização da interação com entidades não humanas que simulam traços humanos. Cedemos nossa confiança e nossos dados a sistemas que, como Elisa, não nos entendem, mas são especialistas em reconhecer padrões e nos dar as respostas que desejamos ouvir. Os segredos obscuros da inteligência artificial evoluíram. O engano agora não é apenas conversacional, mas emocional, político e social, operando em uma escala global. Hoje temos práticas que parecerão igualmente bizarras para as gerações futuras. Compartilhamos detalhes íntimos de nossas vidas com algoritmos de redes sociais na esperança de validação. Buscamos conselhos em fóruns moderados por bots e confiamos em sistemas de recomendação para moldar nossos gostos e até nossas crenças. Estamos, em essência, vivendo dentro de uma versão infinitamente mais complexa e persuasiva do programa Elisa. A questão que fica é: se fomos tão facilmente enganados por um programa rudimentar há mais de meio século, quão vulneráveis estamos hoje diante de IAs generativas, que podem criar textos, vozes e imagens indistinguíveis da realidade? A prática bizarra de confessar segredos a um chatbot evoluiu para uma dependência de sistemas que podem simular amizade, autoridade e até mesmo amor, explorando a mesma necessidade humana fundamental que Weizenbaum descobriu. O paralelo moderno é um alerta. Talvez no futuro as pessoas olhem para trás e achem bizarro que tenhamos entregado tanto de nossa autonomia cognitiva e emocional a algoritmos opacos, apenas porque eles eram bons em nos fazer sentir ouvidos. A história de Elisa nos ensina que o maior segredo da IA é o quanto ela revela sobre nós. Se você gostou de desvendar este mistério, inscreva-se no canal e comente qual outro segredo da tecnologia você gostaria de explorar. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like. Ate o próximo vídeo.